Jesus está a caminho de Jerusalém, fazendo um itinerário e uma profecia. Eis que vamos a Jerusalém, e lá o Filho do Homem será preso, maltratado, escarnecido, cuspido. Depois os gentios o matarão, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Essa linguagem era difícil para os apóstolos, que jamais poderiam imaginar um Messias morto. Queriam um Cristo, esperavam um Cristo que viesse trazer grandes poderes e libertar Israel politicamente, materialmente do jugo romano. Mas ali Jesus fala de um Messias que vai ser maltratado, que vai ser morto. Esta pregação de Jesus chamou a atenção dos apóstolos que não entenderam. A quaresma é um tempo de caminhada, é um itinerário que nós fazemos de 40 dias. Começamos agora na quarta-feira de cinzas e vamos terminar já na Semana Santa praticamente, com o Domingo de Ramos, Domingo da Paixão e Domingo de Ramos. E o que é que a igreja quer de nós nesse itinerário, nessa caminhada? Uma palavra só, a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, foi a pregação principal de Jesus para todos. Ele veio para salvar, ele veio para nos libertar do pecado, do jugo do demônio e da morte. Por isso, convertei-vos. Diante daquela mulher que foi pega em adultério e foi levada a ele, para que ele dissesse se deveria apedrejá-la ou não, a sua frase foi: eles não te condenaram, eu não te condeno. Mas depois disse: vai e não peques mais. O mesmo àquela samaritana a quem ele pediu água. O mesmo àquele paralítico que foi colocado numa casa e antes de curá-lo do corpo, da paralisia, ele cura a alma e diz: tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. E o que Cristo quer de nós é a nossa conversão. Santo Ambrósio diz que existem duas conversões. A primeira conversão nossa é a conversão no batismo, quando nós nos tornamos cristãos, filhos de Deus, membros da igreja. A segunda conversão é a conversão das lágrimas. Por isso ele diz que só vai se converter quem passar pelas águas, ou do batismo ou das lágrimas. E para essa segunda conversão, a igreja nos chama agora, nesse tempo quaresmal, examinarmos todos à luz da palavra de Deus, reconhecermos que somos pecadores, fazermos penitência e mudarmos de vida. Este é o programa para a quaresma do católico. Examinar-se à luz da palavra de Deus, fazer propósitos, penitência e mudar de vida. Para isso, gostaria de, seguindo aquilo que a igreja nos coloca, gostaria de relacionar aí a presença e a prática das três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Na quaresma nós somos chamados ao jejum, a oração e a esmola, ou a caridade, que nós desenvolveremos durante os domingos seguintes. Mas hoje, como um resumo, vamos meditar sobre essas três virtudes teologais: fé, esperança e caridade, aplicadas a esse tempo da quaresma. O que é a fé? A fé
é, em primeiro lugar, uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus através da Santa Igreja. As fontes da revelação são a Sagrada Escritura e a tradição, mas é o magistério da Igreja que tem a autoridade de nos apresentar a revelação. Nós acolhemos, cremos e dizemos sim. Portanto, a fé é uma resposta positiva, é um sim que eu digo a Deus, que se revela a mim para estabelecer comunhão comigo, conosco. Então a fé parte de um sim. Um sim é uma pessoa, que é essa revelação do Pai, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu devo me perguntar, na fé, quem é nosso Senhor Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus? Muitos podem ter Jesus como um grande filósofo, ou como um chefe de político. Mas quem é Jesus? Jesus é Deus feito homem, é o meu Salvador. O que é que eu tenho feito por Ele? Ou para configurá-lo a minha vida? Porque a vida do católico é a vida em Cristo. Repetir nas suas ações as ações de Cristo, que tem uma dupla dimensão, uma dimensão pessoal e uma dimensão comunitária, social, comunitária. Então a fé me leva a um compromisso com essa pessoa de Jesus Cristo, de ser santo, de me configurar com Ele. Por isso eu preciso conhecê-lo e me relacionar com Ele pela oração e pelos sacramentos, principalmente a Eucaristia. E uma vez movido pela graça e nessa comunhão com Ele, eu buscar a comunhão com todos aqueles que estão em comunhão com Ele e atrair aqueles que não estão ainda. O que eu tenho feito por Jesus Cristo? O que é que eu posso fazer por Ele? Este é o primeiro raciocínio daquele que tem fé durante a Quaresma. Por isso a Quaresma é tempo de reflexão e de exame de consciência. Como é que está a minha vida até agora? O que é que eu tenho feito? Vocês têm a graça de terem facilidade, pelo menos quem é daqui da capelania, sabe, tem facilidade de buscar o sacerdote para atender a confissão. É uma graça que vocês têm que, infelizmente, muitos não têm ainda. Mas o que é que fazem do sacramento da confissão? O sacramento da confissão é um sacramento do perdão, da reconciliação com Deus, mas é um sacramento para mudar de vida a pessoa. É um sacramento, ou seja, um sinal sensível, um canal da graça de Deus que transforma, que santifica, que perdoa, que liberta. Porém, eu não posso fazer da confissão um meio para anestesiar minha consciência ou para me dar uma sensação de que acabou em mim o sentimento de culpa que eu tinha. É diferente o arrependimento do sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma certa tristeza por ter pecado, ou ter feito uma coisa errada, nem sempre considerando como pecado. O arrependimento, ele é sobrenatural. Ele não é natural, é sobrenatural, é obra da graça, do Espírito Santo, que se infunde na alma e diz, puxa, eu pequei, ofendi a Deus, e eu tenho que mudar de vida, eu tenho que melhorar, porque eu ofendi. Então não busquem o confessionário para tirar esse sentimento de culpa, para poderem comungar, por exemplo, ou para ficarem psicologicamente bem.
mas busque o confessionário com um propósito firme de mudar de vida. Antes da confissão, há alguns passos, um exame de consciência, depois um arrependimento, depois um propósito de emenda, e depois sim que eu vou declarar os pecados ao sacerdote. E depois sim a satisfação cumprindo a penitência. Quando eu digo sim ao nosso Senhor, eu vejo no pecado um não que eu disse a Ele naquela hora que eu pequei. E o arrependimento deve ser fruto dessa dor de ter ofendido a Ele, com o desejo de buscar me reconciliar. A fé me leva a isso, porque a fé é um sim ao Deus que se revela, e quando eu peco eu digo não, embora tendo conservado a fé, naquele momento eu disse não, preferi o pecado. Outra coisa importante na confissão é que você confessa pecados, e esses pecados são apagados na confissão. Porém, quando os pecados são recorrentes, eles são frutos de defeitos muito mais profundos e que eu tenho que extirpar. E quanto mais o tempo passa, mais ele fica enraizado e mais difícil é de extirpar. Então eu tenho que me conhecer, e a Quaresma me leva a isso, a não só os pecados para fazer a minha confissão quaresmal, mas me conhecer para ver os defeitos que geram esses pecados e que são sempre os mesmos. Os defeitos são sempre os mesmos. E que para arrancá-los, muitas vezes exige uma verdadeira cirurgia, um verdadeiro sacrifício nosso. Deus dá a graça, mas se nós não nos propomos de modo firme a mudar, nós não vamos conseguir. É claro que o defeito nos acompanha até a morte, porém ele pode ser dominado e controlado, ou até extirpado, no certo sentido, quando eu procuro praticar a virtude oposta. Quem é colérico, por exemplo, facilmente estoura, facilmente briga, facilmente perde o controle, ele vai começar a praticar a mansidão como virtude oposta. Vai ter muito mais facilidade depois, na hora que vier uma tentação, ele não cai na ira, por exemplo. E assim cada virtude. A fé nos deve levar a isto. Na Quaresma, vamos procurar conhecer, cada um se conhecer, vamos nos conhecer e vamos lutar contra esses defeitos que são comuns em nós. Mas o tempo de Quaresma, nesse itinerário, é um tempo de esperança. Embora nós sejamos tão fracos e caiamos tantas vezes, nós confiamos em Jesus Cristo que nos cura. Por isso, a Quaresma é também um tempo de cura, de olhar as feridas que ficaram em nós pelo pecado e nós pedirmos a nosso Senhor que nos cure. Mesmo que o remédio seja doloroso, nem sempre o remédio é agradável, mas ele cura, porque Jesus cura. Por outro lado, quantas pessoas estão feridas caminhando conosco na Quaresma e na nossa vida, pessoas muitas vezes da nossa família, tão próximas de nós, que estão feridas pela vida, por acontecimentos, ou feridas também por nós mesmos.
também nesse tempo da Quaresma, vamos procurar ajudar na sua cura. É um tempo de esperança, porque nós caminhamos com o nosso Senhor. Embora haja pedras no nosso caminho, nosso Senhor vai estar sempre conosco. E depois da cruz vem sempre a ressurreição, promessa dele. Por isso, Quaresma é tempo também de confiança nele. É a virtude da esperança. Por fim, o tempo de Quaresma é tempo de caridade. Fazem até campanhas para caridade, muitas vezes num sentido até distorcido, mas é o tempo de caridade. A caridade é, em primeiro lugar, para com Deus. Eu não posso querer caridade com o próximo sem Deus, porque aí não é caridade, é filantropia. Então, qualquer campanha de caridade ou de fraternidade que se faça tem que partir da comunhão com Deus e daí entregar, como diziam os antigos, contemplata aliis tradere, ou seja, dar aos outros aquilo que eu contemplo. Não existe caridade sem Deus. E essa caridade me leva a ir ao encontro do outro, a acolher o outro, a ouvir o outro, a procurar respeitar o outro nas suas diferenças. Mas eu só posso fazer isso em Deus e não sem Deus. Na verdade, e não sem a verdade, senão estou traindo a própria caridade. Portanto, esse tempo de Quaresma é tempo de viver esta caridade com Deus. E a partir daí, eu ir ao encontro do outro, para levar Deus ao outro e para acolher o outro. Hoje se fala muito em diálogo, e o diálogo é realmente necessário. Ou dialogar ou morrer, já diziam alguns, quando se fala, por exemplo, do diálogo na família. É importante, necessário, somos seres humanos, precisamos dialogar. E o diálogo consiste em abrir-se ao outro e deixar que o outro se abra. Porém, para nós católicos, esse diálogo parte primeiro do diálogo nosso pessoal com Deus. E depois vamos ao outro, para que o outro encontre Deus em nós. Porém, nós não podemos ter uma soberba espiritual, achando que o outro deve aceitar o que nós queremos, o que nós pensamos, obrigatoriamente. Ou seja, nós vamos impor ao outro. Não. É um diálogo em que eu vou mostrar com certeza da fé aquilo que é a verdade. Até chegar a isso, eu tenho que aprender a ouvir e respeitar e conhecer. Foi assim, por exemplo, no Brasil, quando foi o Brasil evangelizado. Vou conhecer. Os missionários iam conhecer os índios, sua cultura, sua língua, seus costumes, e foram aos poucos cristianizando tudo, até chegar ao Brasil católico, que nós tínhamos até algum tempo atrás. Mas houve um processo, não foi de uma vez, foi algo com paciência, com jeito, para que aos poucos a coisa fosse acontecendo. Isso é caridade.
Mas, repito, a caridade que parte do nosso amor a Deus. Não podemos fazer o movimento contrário, senão vira filantropia. Esse programa de Quaresma, fé, esperança e caridade, deve ser constante nesses 40 dias que nós vamos viver a partir de quarta-feira. Começamos na quarta-feira com o jejum e a abstinência, que deve depois continuar alguns dias, a critério de cada um. Eu vou orientá-los depois, no próximo domingo. Mas que seja esse tempo penitencial de caminhada para a nossa salvação. E aproveitando esse tempo em que toda a igreja faz penitência pelos pecados dos seus filhos. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos dê a graça de termos uma santa quaresma, vivendo a nossa fé na esperança e com caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.